Deus seja sempre eternamente louvado. Vos saúdo todos com a paz de Deus. E aqui vos convido mais uma vez para nós podermos ler a palavra do Senhor, se alimentar mais um pouquinho desta palavra maravilhosa, a qual se encontra no livro de São João, capítulo 15, versículo 5, qual diz: Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Sabemos, meus irmãos, que uma árvore ela é composta de muitos galhos. E o do meio, que é a parte mais grossa, que tem uma espessura maior, nele nascem muitos galhos. Os primeiros que nascem também são bem amplos, mais grossos, e deles também nascem muitos galhos. Mas tanto os mais fortes quanto os mais fracos são todos nascidos da árvore, e sem a árvore nenhuma significa nada, que é Deus. Sabemos que a árvore que dá fruto, ela não dá fruto da parte mais grossa, sempre das partes mais finas. Nós vemos o cajueiro, a mangueira, ela, quando dão seus frutos, ela sempre é aquelas galhas bem fininhas, e é dali que cresce. Veja uma igreja. A igreja só com o pregador, ela é a igreja só do pregador, porque nada mais tem a não ser o pregador. Mas, tendo os membros, a igreja é composta por muitos frutos, porque sabemos que a pregação, a árvore, que é Deus, ela tem dado frutos. E aquela galha mais grossa, que significa a igreja nascida de Deus, composta da árvore, que é Deus, se ela for saudável e de acordo com a árvore da qual ela nasceu, ela tem uma grande chance de crescer e de dar muitos frutos. Agora, o que significa tudo isso? Os galhos mais espessos ou mais grossos que saem da árvore significa as igrejas, que são as responsáveis por todos os galhos que saem delas. Os galhos mais espessos cuidam dos galhos mais finos para que eles sejam saudáveis e dê frutos, como a árvore grande cuida das que saem delas. Elas assim fazem o mesmo com as que delas saem. Meus irmãos, a Bíblia ela é enfática quando se trata de cuidados, de zelo. Ela ainda diz no livro de Ezequiel que o pastor que não cuida das ovelhas que estão fracas e as que estão doentes, esse pagará por não cuidar das ovelhas fracas e doentes, e prestará conta diante de Deus. E Deus trata esses pastores como lobos devoradores. Meus irmãos, a árvore que é Deus nunca morre, mas os galhos, tanto os mais grossos quanto os mais fracos, têm uma grande chance de apodrecer. Por quê? A igreja, ela conduzida por homens, sabemos que a Bíblia diz que o homem sem Deus nada é. O homem sem Deus, por si só, ele é mau. E muitos têm se corrompido. Nós temos grandes exemplos na Bíblia, como o rei Salomão principalmente, o qual deixou-se ensoberbecer pelo poder que tinha, pela grandeza que ele tinha, pelo poder de possuir muitos bens materiais, e nas suas mãos está o poder de matar e prender, né? E isso, ele se ensoberbeceu. Ali adquiriu muitas mulheres, ali ele passou a adorar os deuses que aquelas mulheres
adoravam e ali esqueceu da árvore que é Deus, a qual sustentava ele, o qual colocou ele ali, porque Salomão foi escolhido por Deus para ser rei. Assim é todo pregador, todo pastor, todo dirigente de igreja, toda a igreja fundada aqui na terra, ela é escolhida por Deus. E se alguma coisa faz diferente do que aquilo que está na Bíblia, ele não é mandado por Deus. Quando os responsáveis pela igreja se corrompem, ela apodrece todos os galhos que nasceu dela, principalmente os que dão bons frutos, ou seja, bons testemunhos. Os que andam em sinceridade dando bons frutos, esses se afastarão. Porque ninguém quer estar numa casa suja, cheia de corrupção, cheia de malícia, cheia de tudo que é ruim, sem ali, porque sempre quando nós vamos à igreja, principalmente a gente tem conhecimento de muitas pessoas que procuram templos da igreja para poder ali encontrar algo que preencha a sua alma, que encha a sua tristeza de alegria. Porque como pode alguém falar assim, chegar num lugar e dizer, aqui Deus está, aqui a tristeza pula de alegria porque está diante de Deus, sendo que ali está corrompida. Portanto, os deveres dos galhos que saem da árvore, que é Deus, esses galhos que saem de Deus têm por obrigação cuidar dos galhos finos que saem delas, assim como a árvore cuida dos que dela saem. Meus irmãos, tanto as igrejas como os membros, tanto os pastores como as ovelhas, nenhuma é nada sem o seu dono. Assim, os galhos grossos e os finos, sem a árvore, nada é. Ou seja, nem a igreja, nem os membros sem Deus não significa nada. Em 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 7 em diante, diz: pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que prega, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão. Se eu planto e você rega, nós temos o nosso lucro. Nós vamos ter o nosso pagamento daquilo que a gente fez. Porque todo trabalhador é digno do seu salário, assim diz a Bíblia. E Deus recompensará todo aquele que faz a sua vontade. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, ou seja, ninguém pode fazer outra obra ou construir outro Deus, né? Além do que aquele que já tem, aquele que já existe, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, como Deus disse para Davi, eu não moro em templos feitos por mãos de homens. Se Deus não mora em templos feitos por mãos de homens, certamente ele vai morar num templo feito por suas próprias mãos, a qual é eu e você. Como a própria Bíblia ensina, né, e mostra que o nosso coração é templo e morada do Espírito Santo. A obra de cada um se manifestará na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. O profeta João, ele disse que Jesus Cristo batizaria com Espírito Santo e com fogo. E a própria Bíblia dizia através dos profetas
que Deus provará o ouro no fogo. Ou seja, cada um daqueles que andam segundo a vontade de Deus é considerado como ouro, porque se Deus vai provar todos nós através do fogo. Mas que fogo é esse? É o fogo pelo Espírito Santo. Ninguém se engane ou tente enganar a Deus. Pode alguém tentar e enganar a mim e a você, mas a Deus ninguém engana, porque é Deus quem prova cada um de nós. E a balança de Deus, diz a Bíblia, é uma balança justa. Deus abençoe, e até aqui Deus tem nos ajudado e Ele continuará nos ajudando. E a paz de Deus seja com cada um de vocês.